Por que muitas vezes uma criança menino tem muita característica feminina e muitas vezes vira gay? Por que isso acontece? A escolha sexual de uma pessoa não tem muito a ver com o lado dele feminino ou masculino, não, por incrível que pareça. A escolha sexual dela tem a ver com a quinta camada da aura, que é das polaridades, que tem a ver com o que a gente chama de sexta lâmina, que é o sexto par de lâminas energéticas, que, que tem uma polaridade ali que vibra o desejo sexual da pessoa. Se a polaridade está batendo com a polaridade biológica dela, essa pessoa tem a sua sexualidade na parte hétero. Se aquela polaridade é contrária à polaridade biológica dela, está vibrando energeticamente polaridades opostas à da polaridade biológica dela, ela vai ter desejo homo. Entende? Só que você vai encontrar muita gente que é gay, e que é homens que são gays, que não necessariamente têm características femininas. Existem homens que são gays e que são muito masculinos. Assim como você vai encontrar mulheres que são gays, que são muito masculinas, e você vai encontrar mulheres que são gays também e que são bem femininas. Então, essa característica feminina ou masculina, tanto de homens e de mulheres, está muito ligada à questão de hemisférios cerebrais. Se esses hemisférios cerebrais são invertidos, conforme o grau de inversão dos hemisférios, o homem pode até ser hétero, totalmente hétero, mas ele pode ser um homem mais delicado, um homem que gosta de cuidar da casa, um homem que gosta de cozinhar. Isso não tem nada a ver com a escolha sexual dele. Né? Assim como a mulher, se ela tiver essa inversão nos hemisférios cerebrais, ela pode ser uma que gosta mais de ir para o mundo, de tomar a frente, e que mecanismo, quando ela é colocada contra a parede, ao invés dela fugir, como é o normal nas fêmeas na natureza, ela parte para o ataque, que é o normal dos machos na natureza. Então, isso é uma questão de hemisférios cerebrais. Então, as pessoas confundem, é uma questão muito complexa. Existem as polaridades da energia sexual, existem os hemisférios cerebrais, existe aquilo que determina, né, se o homem ele é mais agressivo ou mais delicado, se ele tem excesso de energia yang, ele é mais agressivo, se a energia yang dele está mais equilibrada com a yin, ele é mais equilibrado, se ele tem um lado feminino muito maior nessa polaridade do que a masculina, ele é um homem que em mecanismo de luta ou fuga ele não briga, ele não luta, ele foge. É a tendência natural. Isso não tem nada a ver com a escolha sexual dessa pessoa. Absolutamente nada a ver. Então a gente tem que entender que são coisas diferentes. Então, respondendo à pergunta, porque muitas vezes uma criança menina tem muita característica feminina e muitas vezes vira gay. Por que isso acontece? Essa polaridade, como eu expliquei, né, dessa lâmina, ela vibra o oposto ali da polaridade biológica. Mas ele poderia não ter característica feminina, ele poderia ser bem masculino e ser gay também, entende? Agora, a característica de ser mais feminina é por causa da parte cerebral que funciona de um outro jeito. E essa pessoa começa, uma inversão do que a gente chama dos hemisférios cerebrais. É difícil explicar isso aqui, porque isso é um assunto para uma live inteira, gente. Então, é uma pergunta que a gente quer responder, mas é um assunto para uma live inteira, porque é muito complexo. Mas ele não vira porque ele vai ficando feminino. Às vezes ele já tem essa frequência da polaridade, o desejo dele vai ser pelas pessoas do mesmo sexo, e ele começa a se espelhar, né? Por exemplo, como se ele vai olhando as meninas para querer se tornar como uma menina. Tem vários fatores. Às vezes, por exemplo, o homem não tem um exemplo masculino para ele na vida. Independente dele ser hétero ou homo. Às vezes falta um exemplo, um arquétipo masculino para ele. O que acontece? Ele se espelha só na mãe. Então, nesse caso, ele pode desenvolver muitas características femininas, de acolhimento, né, mas não é de demarcar território, não é de ser firme nas coisas, não é de ser determinado com algumas coisas, não é de ir para o mundo, mas isso pode ser independente dele ser homo ou hétero. São coisas diferentes, entende? Só que isso hoje, na nossa sociedade, está virando um pouco uma bagunça, porque tem essa coisa, tem 1000 discursos aí, pró, contra, a favor, isso é certo, isso é errado, deixem as crianças escolherem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e isso cria uma bagunça, né? Porque às vezes eu já atendi crianças que, por exemplo, quando eu era criança, imagino que a maioria de vocês, homens brincavam com os homens. Mulheres brincavam com as mulheres, porque você era homem, a maioria dos homens não ia brincar de boneca. A gente brincava de soldadinho, de arminha, de futebol, né? No meu caso era assim. E as meninas brincavam mais de boneca. Tem exceções? Tem exceções. Mas vamos falar estatisticamente assim, o que acontece com a maioria. Então, até a gente entrar na adolescência, as meninas eram um ser diferente da gente.
Depois que entra na adolescência, começa a surgir o interesse dos homens, dos meninos, pelas meninas e as meninas pelos meninos, né? Então, ali eles começam a se interessar, por exemplo, né? Nesse caso. Hoje acontece, então, mas antes disso, eu andava com meninos e as meninas andavam com meninas, antes de entrar na adolescência. Eu tive casos de crianças que eu atendi que estavam confusas porque falaram com elas que elas não sabiam as escolhas delas, por exemplo, porque uma menina estava andando com meninas antes da adolescência, então falaram com ela que era porque ela era homem. Isso não tem nada a ver. Antes da adolescência, isso pode acontecer e é muito comum, as meninas andam mais entre meninas. Então virou tanto discurso, tanta confusão do que é certo, do que é errado, do que é politicamente correto, do que é respeitar a natureza do outro, do que é desrespeitar a natureza do outro, que a gente passou a esquecer os princípios biológicos, os princípios energéticos, o que é leve e o que é escolha de cada um, né? E a gente entrou cada um no seu certo e errado, influenciado por discursos, né, sociais aí, sociais no sentido de sociedade, de estudos de sociedade e no sentido religioso. Não tem nada a ver, gente. Então, existe uma parte que é biológica, existe uma parte que é energética, existe uma parte que é hemisférios do cérebro, né? Então, existe o sexo biológico. Isso é uma coisa. Sexo biológico. Hemisférios cerebrais. Se você tem um hemisfério cerebral não invertido, você é um homem, você sendo hétero ou homo, as suas características são mais masculinas. Se você tem um hemisfério invertido, as suas características serão mais femininas, independente desse homem ser hétero ou homo. No caso da mulher, a mesma coisa, só que o contrário. E tem as polaridades de lâminas, que representam as polaridades sexuais, que aí representam o desejo sexual da pessoa. Então são coisas muito distintas, tá? Mas eu não vou entrar nesse tema hoje, porque daria uma live inteira, e é um tema extremamente polêmico, cada um ia querer defender seu ponto de vista,